E muita informação. Abra seu coração e permita-se ser edificado conosco. Está no ar, mais um episódio do programa Jovens Fortes em Tempos de Crise. Apresentado pelo pastor Caio Ramon e o presbítero Sávio Araújo. Prepare-se para um episódio cheio de insights, boas conversas e muita informação. Abra seu coração e permita-se ser edificado conosco. Está no ar, mais um episódio do programa Jovens Fortes em Tempos de Crise. Apresentado pelo pastor Caio Ramon e o presbítero Sávio Araújo. Prepare-se para um episódio cheio de insights, boas conversas e muita informação. Abra seu coração e permita-se ser edificado conosco. Está no ar, mais um episódio do programa Jovens Fortes em Tempos de Crise. Apresentado pelo pastor Caio Ramon e o presbítero Sávio Araújo. Prepare-se para um episódio cheio de insights, boas conversas e muita informação. Abra seu coração e permita-se ser edificado conosco. Está no ar, mais um episódio do programa Jovens Fortes em Tempos de Crise. Apresentado pelo pastor Caio Ramon e o presbítero Sávio Araújo. Prepare-se para um episódio cheio de insights, boas conversas e muita informação. Abra seu coração e permita-se ser... Crise, você é o nosso convidado especial. Estou aqui com o nosso querido coordenador, presbítero Sávio, que é o coordenador aqui da nossa juventude assembleiana aqui em Aracaju. Presbítero Sávio, é com você agora. Paz do Senhor, muito boa tarde. Início de um projeto maravilhoso,
né, que nós teremos aqui, né, um momento de comunhão, um momento de dúvidas que iremos tirar também, né, um momento onde nós separamos para você, jovem, não só aqui da capital, mas de todo o estado de Sergipe, que poderá conhecer melhor não só, né, a mim ou ao pastor Caio, que é o nosso coordenador estadual, mas todos aqueles que passarem por aqui, por este programa. Então não saia, fique ligadinho, e eu tenho certeza de uma coisa: Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração, e nós sairemos aqui da tarde de hoje, deste programa, cheios da presença de Deus. Tem muita novidade boa chegando por aí. Sabe, apesar de ser uma programação jovem, né? Apesar de ser uma programação com o tema Jovens Fortes em Tempos de Crise, a gente entende que todas as pessoas, independente da sua idade, pode participar deste programa, deve participar deste programa e também nos ajudando a compartilhar. E apesar de ser um programa jovem, porém, nós, quando começamos neste projeto IAD Jovem aqui no estado de Sergipe, foi os nossos pioneiros, né? Foram os pastores, os dirigentes de congregação, que foram a base, na verdade, para que todo este sonho, para que todo este projeto pudesse seguir à frente. E hoje nós vamos ter o privilégio aqui de compartilhar algumas histórias, compartilhar alguns momentos que foram marcantes para que este projeto pudesse acontecer. E hoje também nós teremos também a honra também de divulgar o nosso congresso, né, as nossas festividades. Temos também as nossas Bíblias aqui, os materiais. Nós temos aqui uma Bíblia, que foi essa Bíblia primeira edição, né, de antemão. Eu queria já trazer uma novidade. Nós já estamos preparando, né, uma segunda edição, uma edição nova da Bíblia, e vai ser uma Bíblia de estudo, provavelmente, uma Bíblia de estudo para a juventude, com parceria da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus aqui no Brasil, a CPAD. Queremos agradecer a Deus, né, Sávio, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está nos assistindo, daqueles que irão assistir também logo em seguida. E eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor reverendo pastor Leonardo Soares, sua esposa, doutora Ana Paula, toda a sua família, pastor Norberto também aqui da nossa capital, nosso vice-presidente aqui da nossa capital, enfim, a toda a diretoria da nossa igreja, da nossa convenção, que nos permite, né, estarmos aqui com a bênção de Deus e com a bênção do nosso pastor. Estamos aqui dando início a este programa, a esta programação tão especial. Eu tenho certeza que, mais uma vez, o Senhor se fará presente nesse ambiente, se fará presente neste lugar, e mais uma vez o Senhor vai usar, né, essa ferramenta que nós temos agora a partir de hoje, né, que é este podcast, essa programação, e eu tenho certeza que Deus vai usar essa ferramenta para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar o seu lar. Quero agradecer também, né, a Edinaldo também, o nosso irmão Edinaldo está aqui nos bastidores, e nós queremos louvar a Deus pela vida do Edinaldo. Ele é aquele que não aparece, mas é quem faz tudo isso aqui acontecer. É o nosso irmão Edinaldo. E Edinaldo está aqui com assessoria, né, abençoada, assessoria pesada aqui, que é o pessoal lá de Propriar, os coordenadores também das secadas lá de Propriar, nosso irmão Giovanni, nosso irmão Iago e o nosso irmão Sami da mídia, glória a Deus. E Sami está solteiro, viu? Quem quiser, né? Já estou na rede social, já aqui dizendo, na programação, já dizendo, olha, solteiro, inteligente, né? Um menino crente, servo de Deus, quem sabe não apareça uma varoa de Deus para abençoar a vida do Sami, né? E o IAD Jovem é especialista em juntar casais. É verdade. Eu sou prova, né? Semana passada, agora no final de semana agora, teve outro casamento de outro jovem, que foi fruto do IAD Jovem. Então o congresso está chegando aí. Então, Sami, agora é a oportunidade que você tem de conseguir sua varoa. É verdade. É interessante, sabe, que o encontro de jovens, né, o IAD Jovem, o congresso estadual, os encontros que nós temos, na verdade, ele nos proporciona coisas maravilhosas, coisas maravilhosas. Eu estava escutando um testemunho de uma jovem aqui, que ela era de São Paulo, certo? E ela é até cunhada de um dos nossos dirigentes aqui da nossa capital. E ela, contando para mim, para minha esposa, ela estava dizendo que ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Ela nasceu no Evangelho, se afastou dos caminhos do Senhor, foi para São Paulo. E no congresso do ano passado, ela estava aqui em Sergipe. E ela não ia participar do congresso. Ela não ia participar.
Mas o cunhado comprou a camisa para ela e disse, vamos para o Congresso dos Jovens. E aí ela foi para o Congresso dos Jovens, né, participou do congresso, estava lá louvando, escutou a palavra, e na hora do apelo do pastor Nerildo, então ela foi à frente e se reconciliou com o Senhor, e ela disse, pastor, o congresso do IAD Jovem 2024 mudou a minha história. Eu voltei para Jesus, hoje eu estou crente, servindo ao Senhor, e hoje eu estou com minha comunhão com Deus de volta, para a glória de Deus. E ela está morando aqui em Sergipe, inclusive, né? Está morando aqui em Sergipe, já começou a trabalhar. Então, olhe que o IAD Jovem, sabe, ele traz esse testemunho na vida das pessoas, né? Esse grande impacto, né, na vida das pessoas, na vida dos nossos jovens. Então, de diversas formas, diversas áreas, né, na vida sentimental, na vida emocional, na vida com Deus também, o IAD Jovem tem trazido, tem feito história na vida das pessoas. E isso é muito marcante, isso é muito bom a gente ouvir e ver testemunhos e pessoas, prova viva, testemunhando o quanto o IAD Jovem, né, impactou a sua vida, né? Glória a Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor. Você, né, foi alcançado aí pela graça também de hoje estar também casado também com a irmã Ana Clara também. E foi no IAD Jovem que vocês se conheceram, foi no IAD Jovem que vocês cresceram espiritualmente, sim, em Deus e também, né, no relacionamento, e noivaram, depois, né, partiram para o matrimônio, para o casamento, e foi uma bênção, né, sabe? E literalmente foi o IAD Jovem. A gente conversando um dia desse, e ela disse, aí, todos os eventos do IAD Jovem ali na região 4, na cidade de Propriá, eu estava. Eu também estava. Os eventos regionais eu também estava. Né? E eu lembro que ela disse, não, que a gente nunca se encontrou nesses eventos, a gente nunca se viu. Mas foi justamente fazendo a obra que a gente se conheceu, e o IAD Jovem aproximou a gente. Né? Foi na vigília que a gente selou ali o nosso namoro, né? E agradecendo desde já ao senhor também, que foi um incentivador, deu um empurrãozinho. E o IAD Jovem é isso. Esse é um de muitos testemunhos que nós temos, né, de jovens que, se a gente fizer uma escala aqui, pastor, de trazer jovens com um testemunho que foi renovado, né, que foi alcançado através desse projeto, que é o IAD Jovem, né, vão ser muitos aqui, porque o IAD Jovem é isso, essa é a marca do IAD Jovem. E eu sei que muitas vidas foram alcançadas e continuam sendo alcançadas. A prova disso é o nosso último congresso, onde a gente teve aquela quantidade massiva de vidas retornando, de vidas aceitando a Jesus nos 2 horários. Não foi nenhum somente, foram nos 2 horários que nós tivemos. Então, cremos que esse ano não será diferente. Acredito que foi quase 150 pessoas, não foi? Porque teve uma das ministrações que foi 120 e poucas pessoas, não foi isso? A primeira. A segunda, é nessa base. Quase 150 vidas, né, para Jesus. Isso é muito notório, isso é muito impactante. Então a gente vê que a mão de Deus está sobre este projeto, está sobre este negócio. E a obra de Deus, sabe, assim, quando Deus está no negócio, não tem como dar errado, né? Sim. Não tem como dar errado. Eu me lembro que uma vez o apóstolo Paulo e alguns apóstolos estavam perante o Sinédrio, né? Perante o Sinédrio, em Atos dos Apóstolos, vai falar sobre isso. E eles estavam para ser julgados, né? Porque eles estavam trazendo um conceito novo, né? Porque os judeus não conheciam, não queriam, né, conhecer ou abrir, né, o seu coração para conhecer Jesus, né? Então eles tinham Jesus como um rabino, como um profeta, mas não como um Messias. E perante o Sinédrio, os apóstolos estavam para ser julgados e o povo estava lá querendo, né, o julgamento para a morte. E aí Gamaliel, ele pede para eles saírem, né, do lugar de julgamento. E ele começa a falar, olha, teve um homem aí chamado Teudas. Esse homem chamado Teudas, ele tinha aí uma porção de pessoas que o acompanhava. E quando Teudas morreu, então ele tinha o seu grupo e o seu grupo ficou disperso, morreu juntamente com Teudas. Mas também tem esse homem chamado Jesus, que veio, morreu, né? Dizem que ele ressuscitou, e tem esse povo aí que está acompanhando, né, essa nova metodologia aí desse Jesus. Então, se essa obra for de Deus,
ela permanece e prevalece. Se não for de Deus, então ela se acaba, ela se destrói. Então, sabe, quando a obra é de Deus, quando aquilo é de Deus, cada vez mais, né, as coisas vão se encaixando, vão se enraizando, vai criando mais força, vai criando mais estrutura, e o Senhor vai operando. E através da operação de Deus em diversas áreas é que a gente vê a confirmação de Deus no negócio. Então, Deus tem confirmado este projeto, Deus tem confirmado tudo isso que tem acontecido aqui. Eu creio que não será diferente daqui para frente, né? Através deste programa, eu creio que Deus vai abençoar muitas vidas. Na verdade, eu sempre digo, sabe, que o IAD Jovem é mais do que um departamento. E o IAD Jovem é mais do que um departamento. O IAD Jovem é uma família. Nós somos uma família. Se nós formos lembrar do começo da nossa história, né, da história do projeto, nós nascemos no meio da crise. Né? Nós nascemos no meio do percalço do caminho. Né? Nós nascemos no meio de uma situação tão difícil que o Brasil e o mundo estavam vivendo. E foi no meio da crise, no meio da circunstância difícil, que Deus levantou jovens fortes, jovens valentes, em meio a uma crise. E hoje temos muitos frutos de jovens que se converteram através do IAD Jovem, que se tornaram obreiros também através do projeto IAD Jovem. Hoje temos presbíteros, temos evangelistas, temos dirigentes de congregação, temos dirigentes do círculo de oração, né? Verdade. Temos dirigentes do círculo de oração, né? Que depois do projeto do IAD Jovem, então começou a se engajar mais na obra do Senhor, e Deus, né, trouxe à existência, vamos dizer, aquilo que não existia. Então, nós somos mais do que um departamento. Eu acho que esse é o nosso lema. Nós somos uma grande família. Nós somos uma família. O IAD Jovem é isso. Né? Mexeu com o Sábio, mexeu comigo. Né? Mexeu com fulano, mexeu com ciclano, mexeu comigo. Então, nós somos uma família. Estamos ali para poder ajudar, estamos ali para poder abraçar, estamos ali para poder acolher. E esse congresso agora, 2025... né, vai ser um congresso muito mais do que especial, porque são 5 anos, né, agora 5 anos de história do IAD Jovem aqui no estado de Sergipe. Então, né, já passamos daquela fase, vamos dizer assim, de um bebezinho, já estamos começando a caminhar, né, já estamos começando a falar, vamos dizer assim, e daqui a pouco vai pegando mais corpo. E como a Umadese lá atrás trouxe um grande impacto na vida de várias pessoas que hoje estão no ministério, eu creio que o IAD Jovem também, lá na frente, também vai trazer esse fruto também maravilhoso na vida dos jovens. Né? Hoje temos vários pastores que passaram pela antiga Umadese aqui no estado de Sergipe. A gente já vê os frutos, né? Como o senhor mesmo disse. A gente começou em um período turbulento, um período de crise, inclusive, né, até o nosso pastor presidente de honra, o pastor Virgínio, ele gosta de chamar a gente da quarentena, né? Os jovens da quarentena. Da quarentena. Né? Porque era no período onde todo mundo estava se fechando as portas, a gente estava se preparando para uma grande obra. E foi através desse período, eu gosto sempre de falar sobre isso, é que eu mais vi jovens se levantando enquanto, né, a velha guarda, posso dizer assim, os mais idosos, não podiam sair de casa, os jovens estavam se levantando, né, para poder fazer uma grande obra que hoje nós temos resultados. Né, como o pastor Caio mesmo disse, nós temos obreiros que foi através do IAD Jovem, né, quando começou naquelas reuniões que nós tínhamos toda semana ali, todos os sábados no auditório, né, foi através dos cultos onde a gente pôde descobrir os talentos. Eu lembro das lives que a gente fazia. Isso mesmo. Todo pessoal, sábado tinha live. Todo mundo em casa, né, sabe? E a gente fazendo live. Sim. Né, é interessante mesmo, essa época nos traz até uma boa memória, né, uma boa recordação. Porque enquanto todo mundo estava em casa sem poder cultuar, a gente estava dentro de um estúdio, né? Não sei se você lembra, a gente dentro de um estúdio. E dentro do estúdio a gente chamava aí 10 cantores, né? Se não me engano, 10 cantores. E a gente começava a fazer as lives. E teve live nossa, Edinaldo, que bateu 50 mil visualizações. Mais de 50 mil, né, visualizações. Eu me lembro que uma vez a gente tava quase 2.000 pessoas simultâneas assistindo. Eu disse, olha, se bater 2.000 pessoas simultâneas, a gente vai fazer aqui mais um momento de adoração. E aí o pessoal começou a compartilhar e batemos mais de 2.000 pessoas simultâneas. E quando a gente finalizou a transmissão, já estava mais de 50 mil visualizações. Então, a quantidade de pessoas, sabe, que foram impactadas,
né, que foram alimentadas e transformadas também através deste projeto, né, não tem como contar. Então, este projeto foi algo marcante na vida das pessoas no momento que a gente mais precisou. Então, a gente não pode esquecer isso, né? Essa marca não pode ser esquecida e algo que marca não pode deixar da gente sempre lembrar, né? E as coisas boas a gente lembra com muito orgulho e com muito carinho, né? Mas esse momento de live foi muito interessante porque, pastor, eu lembro que através dessas lives do IAD Jovem, era live louvor e adoração. Isso. Né? Através dessa live também estimulou os cantores que participavam e fazer suas lives individuais. Descobrimos talentos. Sim, muitos talentos a gente descobriu. Isso. E também ajudou, né, o IAD Jovem ajudou em tudo. Tanto os cantores, quanto também ao dono lá do estúdio, que todas as lives que eram feitas iam para lá. Isso. Né? Não era só a nossa live, era de todos os cantores. Isso. Inclusive até eu mesmo fiz, né, com o Mateus no tempo que a gente cantava. Isso. E foi lá, e foi algo muito interessante. Foi no período onde todo mundo estava desacreditado que Deus levantou uma juventude forte. É verdade. Realmente. Por isso, né, essa temática, uma juventude forte em meio a tanta crise. Eu sempre digo que a crise revela quem nós somos. Eu me lembro que uma vez aqui na sede, né, eu tive a oportunidade de ministrar a palavra e uma das ministrações que eu fiz aqui na sede, que não tinha ninguém, né? Na verdade a gente pregava sem ninguém na igreja, né? A gente olhava assim para o público, não tinha ninguém. E aí uma certa vez, numa ministração, pregando, olhando para a câmera e para o povo que estava em casa, e eu disse que a crise revela quem nós somos. E é verdade. A crise revela quem nós somos, né? Tem gente que na crise se desvia, tem gente que na primeira crise se afasta de Deus, mas tem outros que na crise revela quem ele é de verdade em relação a ele estar com Deus. Então, revela a sua força, revela a sua comunhão com Deus, revela a sua resiliência, né? E tem gente que no meio da crise Deus coloca ali uma resiliência, a pessoa, né, se torna faz um novo tempo, um novo momento, e a pessoa daqui a pouco sai daquela crise, daquele momento difícil mais forte do que o que ele estava, né? Então, a crise revela o nosso caráter, a crise revela quem nós somos. E geralmente a crise, quando nós, né, estamos ali servindo ao Senhor, ela nos faz se aproximar mais de Deus, né? Nos faz se aproximar mais do Senhor. E foi isso que aconteceu lá em 2020, né? Foi isso que aconteceu. Hoje já estamos em 2025. Mas lá em 2020, março, não foi isso? Março de 2020. Isso. Março de 2020, a crise chegou e revelou uma juventude, já dizia o pastor José de Jesus. Lembra que o pastor José de Jesus dizia? A juventude de Sergipe é um gigante adormecido. Né? O pastor José de Jesus sempre dizia isso. A juventude de Sergipe é um gigante adormecido. E em 2020, esse gigante acordou. E hoje nós temos trabalho em todas as regiões, em todas as nossas congregações do estado de Sergipe. Nós temos quase 1.000 igrejas aqui no estado de Sergipe. E nessas quase 1.000 igrejas nós temos o trabalho de jovens. Tem algumas pessoas aqui, sabe, né, que estão nos acompanhando aqui através da nossa transmissão, e aí eu queria mais uma vez me dirigir a você que está nos ouvindo, se você puder ser um canal de Deus e você puder nos ajudar, nos abençoar, só basta você compartilhar essa transmissão. Se você puder compartilhar essa transmissão com pelo menos 5 amigos, eu tenho certeza que nós iremos aqui atingir um público muito bom. Então, se você puder, compartilhe essa transmissão, mande para os amigos, mande para os grupos, né, de WhatsApp, os grupos da igreja, os grupos de jovens, e eu tenho certeza que o Senhor, né, tem grandes coisas para fazer nessa tarde em nosso meio. E eu tenho certeza que nós iremos aqui ler as mensagens. Você que puder, mande sua mensagem, mande seu alô, mande a sua mensagem de saudação, e nós estaremos aqui falando com você também. Nosso irmão Júnior lá do Bairro América, está dizendo a paz do Senhor a todos, parabéns pelo projeto. Ele disse que crê que inúmeras almas serão impactadas nesse congresso. Júnior, ele foi uma das vidas que naquele período de pandemia, né, Deus se utilizou. Eu posso falar com propriedade porque no tempo a gente trabalhava junto lá no Bairro América, inclusive na Secades. Né? Eu lembro que o Bairro América passou por um período também um pouco difícil, porque os irmãos lá, eles queriam estar nos trabalhos. E só são que não idosos, podiam, né? E são idosos, e a gente começou a fazer as lives
É tanto que o povo conhecia a gente como os meninos da mídia. E Júnior foi um dos obreiros, hoje diácono da igreja, hoje diácono... Que ajuda muito o pastor Eliel ali, né? Muito. E foi um dos jovens que Deus levantou nesse tempo de crise para impactar outras vidas. E é muito lindo o trabalhar de Deus na vida daquele jovem. É isso mesmo. Também o nosso irmão Christian, o presbítero Christian também, está dizendo, ó, família IAD Jovens, saudação de paz. Ele está dizendo que já, né, já é o meu, pastor. Esse já dele aqui é o casamento. Esse já é o meu, pastor. Aproveita o congresso, viu? Esse região 6 foi forte. Região 6 foi forte. Neste congresso 2025, ele está dizendo, já irei cultuar com a minha bênção, ô glória. Glória Eita, a Deus. rapaz. Será que ele vai casar daqui para lá? imensa. Até o dia 31, Christian? Se você não casar, Cristian, você tem a oportunidade de pedir ela em casamento. É verdade, muito bom, verdade. Viu? Por enquanto, até agora, os que eu vi, não deu errado, deu certo. Um abraço aqui para o nosso irmão Júnior, uma saudação de paz para o nosso irmão Júnior, para o presbítero Christian também, que Deus abençoe, Christian, sua vida. Nosso tesoureiro também, né, do IAD Jovem aqui, Deus abençoe, Christian. Também a nossa irmã Elise está dizendo, família IAD Jovem, Deus abençoe, né, Elise, que ontem trabalhou aqui, também incansavelmente aqui com os meninos, tirando foto. E nós teremos conteúdo, né, não sei se é hoje ou amanhã, essa semana, né? Essa semana ainda teremos conteúdos novos aí na programação do Instagram, né? Do Instagram do IAD Jovem. Então, essa semana nós iremos lançar algumas coisas, alguns vídeos, algumas fotos, né? Jovens que tiraram fotos, né? Com as camisas oficiais, e vai ser uma bênção. Também o presbítero Joab também que faz parte aqui da liderança do IAD Jovem, tá mandando uma saudação de paz. IAD Jovem, ele está dizendo que é projeto de Deus. IAD Jovem, projeto de Deus. Irmã Helenilde Santos Silva está mandando a paz do Senhor Jesus. Está aqui, pastor, aqui na televisão, aqui atrás, passando o nosso cartaz oficial. Isso. Do Congresso 2025. E queremos aproveitar a oportunidade para dizer que existe um link no nosso Instagram, em que é postado todos os dias nos stories do nosso Instagram, para você que ainda não adquiriu sua camisa. São poucas unidades que estão disponíveis. Então, você que ainda deseja participar do nosso congresso, corre lá, acesse o link e faça a sua compra. E lembrando, Sávio, que esse ano, diferente dos outros anos, esse ano nós não iremos vender camisa no dia. Sim. Nós não iremos vender camisa no dia. Então, você precisa correr, né? Temos agora na nossa página do IAD Jovem, do Instagram do IAD Jovem, tem lá o link. Lembrando que as vagas são limitadas, não são ilimitadas. Ou seja, nós temos uma programação de quantidade de camisas. Então, atingiu a quantidade de camisas, pode ser que hoje, pode ser que amanhã, né? Está muito próximo, você sabe muito bem, está muito próximo para atingir a quantidade de camisas. Nós iremos encerrar o link, né? Já temos aí muitos jovens, muitas pessoas que já estão com as suas camisas garantidas. Mas você que ainda não tem sua camisa, então corra lá no IAD Jovem, no perfil IAD Jovem Oficial, IAD Jovem Oficial. Você vai lá nos stories e nos stories você vai encontrar o link onde você vai adquirir a sua camisa. O valor é apenas R$60. É um investimento, né? Você vai comprar a sua camisa no valor de R$60 e você vai participar do maior e melhor congresso de jovens e adolescentes do estado de Sergipe. Na verdade, o melhor está aqui na Assembleia de Deus do estado de Sergipe, presbítero Sávio. E aí está a nossa programação. Nossa programação, né, de forma muito especial, eu queria que você anunciasse aí para os nossos irmãos. Estará conosco no dia 30 de maio, o início, a abertura do nosso congresso estadual, o pastor Eliseu Rodrigues e a nossa irmã cantora Ana Clara Rocha. E no dia 31, encerrando esta programação maravilhosa, estará conosco o pastor Moisés Leopoldino, pregando a palavra do nosso Deus, e a cantora Kemily Santos. Você não pode perder, não pode ficar de fora. Eu tenho certeza que Deus ele tem preparado algo extraordinário para as nossas vidas nesses 2 dias. Sávio, no dia 30, os portões vão abrir às 17 horas. Dia 30, sexta-feira, os portões irão abrir às 17 horas. Né? Você que tem sua camisa, você que está preparado, né, para estar aqui no dia 30, na sexta-feira, pastor Eliseu Rodrigues e a cantora
ministra de louvor Ana Clara, ela não gosta que chame ela de cantora, ministra de louvor, né? E eu acho isso muito importante, sim, né? Porque realmente ela é uma ministra, né, de louvor. Isso traz até a importância que ela tem no ministério, sim, né, no ministério de cantor. Então não é apenas um cantor, né, qualquer, é uma pessoa que adora a Deus, uma adoradora, né? E quem conhece Ana Clara sabe que ela se entrega mesmo, que ela adora a Deus de uma forma muito especial e Deus se agrada disso. Então, Ana Clara e pastor Eliseu Rodrigues estará no dia 30 aqui no nosso Templo Central, na Rua Bahia, 836. Então, lembrando que no dia 30, na sexta-feira, é aqui, na Rua Bahia, 836, 17 horas, já abre os portões. Nós iremos fazer a programação, né? Vamos divulgar esse conteúdo nas redes sociais, mas de antemão já estamos aqui adiantando que na sexta-feira o congresso vai ser dentro da igreja e com aquela estrutura do lado de fora também, com os telões do lado de fora, nas laterais da igreja e também na parte do fundo, né? Então, tem que chegar cedo para poder adquirir o seu lugar. Os portões estarão abertos a partir das 17 horas. Já no dia 31, que é o dia lá do SIC, né? Então os portões vão abrir mais cedo, para a gente poder acomodar o pessoal até que vem do interior e etc. Então os portões vão abrir 3 horas da tarde, certo? Às 15 horas, no dia 31, no Centro de Convenções de Sergipe, no SIC, os portões vão abrir às 3 horas da tarde, às 15 horas. E lá estará ministrando o pastor Moisés Leopoldino e a cantora Kemily Santos vai estar também louvando ao Senhor. Kemily vai vir com o seu tecladista e vai ser também uma bênção de Deus. E esse ano eu estava junto com o pastor Norberto, agora vendo alguns detalhes do congresso, e esse ano, cada vez, né, que passa, a gente tenta melhorar, né? Então, este ano, o Congresso de Jovens e Adolescentes aqui no estado de Sergipe, nós estamos querendo cada vez mais fazer melhor, né? Para o nosso Deus, né? Para o nosso Deus, sabe? A gente tem que sempre, né, buscar excelência, sempre tentar fazer o melhor. Então, este ano, a gente vai trazer algumas novidades, né, que são surpresas, algumas novidades, né, a gente vai trazer, até a gente tem até aquela surpresa da questão de onde vai ser a questão das fotos, né? Ano passado nós tivemos uma máquina ali que rodava e tirava aquela foto 360, aquela filmagem, entrava dentro de uma cabine, né, e tirava também a foto. Esse ano nós vamos estar aqui com uma outra estratégia, de outra forma também, que é muito bonita, muito boa. E aquele túnel também, né? Não sei se você lembra, mas tinha um túnel que a gente, antes de entrar no congresso, a gente passava por ele. Esse ano também nós vamos fazer de uma forma também diferente, né? Esse ano nós vamos ter uma estrutura maior, palco maior, telão maior, estrutura de som maior, quantidade de cadeiras também maior e uma cantina também melhor e mais abençoada da que nós tivemos nos anos anteriores. Então, este ano, né, com certeza vai ser, né, cada vez melhor para a glória de Deus. E o melhor congresso, sabe, o maior congresso é o nosso, né? Não, jovens e adolescentes aqui do estado de Sergipe, né? Eu acho que do Nordeste, se você for olhar, eu acho que um dos maiores congressos do Nordeste está sendo o do estado de Sergipe. Sim. Não vou dizer aqui a quantidade de pessoas, mas a gente reúne milhares de jovens, né, dentro desses 2 dias apenas, né? Dentro desses 2 dias apenas, nós reunimos milhares de jovens para estar adorando ao Senhor. Nós tínhamos hoje estrutura, sabe, né, se Deus nos permitisse, de fazer um congresso desse até no Batistão. A gente ia lotar o Batistão pela quantidade, você sabe muito bem, pela quantidade de pessoas, de jovens que nós temos aqui no estádio, né, no estado de Sergipe. Quem sabe, em um próximo ano aí, a gente não possa fazer, né, um congresso lá no Batistão, né? Se for da vontade de Deus. Uma coisa é certa, a cada ano vai melhorando, a cada ano vai aumentando, e eu tenho certeza que durante esses 5 anos a gente teve muitos frutos, e esse ano, mais uma vez eu repito, não será diferente. Isso. Eu sei que uma coisa que o Senhor trouxe ano passado, e sei que foi através, né, do nosso Deus que inquietou isso no coração do Senhor, foi abrir espaço para os não evangélicos. Sim. Por isso que nós tivemos, sim, né, essa quantidade de almas se rendendo, né? E esse ano eu creio que não será diferente. Não será diferente esse ano. Esse ano nós vamos ter, sabe, até você, de antemão agora, pegando você de surpresa aqui, então nós vamos dar uma quantidade, né, de inscrições para você fazer, como nós fizemos no ano passado, lógico que melhor, né, mais redondinho, para a gente poder ter um controle melhor, mas a gente vai dar uma quantidade de inscrições para você escrever, né, pessoas não crentes também aqui, sim, na capital, como também nós iremos dar
né, a partir desta semana, agora depois do feriado, aos coordenadores regionais também uma quantidade para que eles possam trazer esses jovens não crentes ou pessoas não crentes. Não precisa ser jovens apenas, pode ser um senhor, pode ser uma senhora, uma pessoa que está afastada, uma pessoa que ainda não serve ao Senhor, né? Então, nesse congresso, você vai ter a oportunidade, você como coordenador aqui da capital, junto com o presbítero Rafael, e também os coordenadores regionais. Então, cada região vai receber uma quantidade, como também aqui na capital também vai receber uma quantidade. E aproveitando, fala em Rafael, né, mandar um abraço também para o presbítero Rafael também, que é coordenador também aqui da nossa capital, juntamente com você, e também a irmã Catarina, né, que Sim. tem ajudado muito minha esposa. E eu quero mandar um abraço para a mulher mais linda do Brasil e do mundo, a princesinha do Baixo São Francisco. É minha mulher, Jennifer, princesa do Baixo São Francisco. Então, Jennifer, ela vai estar à frente, ela sempre está à frente da parte do louvor, né, dos regentes e etc., dos hinos. Então, ela está na frente aí com a irmã Catarina. Também a nossa irmã Karine também, que é a coordenadora também da banda do IAD Jovem, né? Os meninos Sim. que compõem a banda do IAD Jovem, uma banda que para mim é a melhor banda do estado de Sergipe, é a do IAD Jovem, viu? Porque os meninos, né, eles são muito bons, né? E para a glória de Deus eles têm feito um trabalho brilhante. Então um abraço para nossa irmã Karine, que tem feito um trabalho também com muita maestria na nossa banda do IAD Jovem. Também, sabe, aqui nós temos, aproveitando que nós estamos aqui, nós temos a nossa Bíblia IAD Jovem. Essa Bíblia aqui é a nossa versão. Tem poucas unidades, né? Isso. Tem poucas unidades dessa Bíblia. Eu queria que você pudesse compartilhar aí com todos os irmãos o valor, né, dessa Bíblia. É uma edição que nós fizemos aqui, a Bíblia do IAD Jovem. Jovens Fortes em Tempos de Crise. Jovens Fortes em Tempos de Crise. E aqui nós temos o modelo desta Bíblia, muito bonita, por sinal. Vi uma Bíblia... acredito que ela é Almeida corrigida, né? Que a gente... Isso. Não é isso? Não, Nova Almeida atualizada. Isso, Nova Almeida atualizada. Uma Bíblia muito bonita, que pode ser sua. Você pode estar adquirindo esta Bíblia, né? E fala aí o valor para os irmãos. Hoje ela está numa promoção especial, por apenas R$ 59,99. Você consegue adquirir essa Bíblia, né? E você pode entrar em contato conosco através do Instagram, né? Através do número do WhatsApp também, né? Nossos coordenadores aqui da capital, né? Ou através até também do presbítero Christian, né? Que também nos ajuda nessa questão da venda, né? Temos poucas unidades, como o pastor Caio disse, e corre, porque acaba logo. E como ele já anunciou aqui que terá uma segunda edição, eu não sei se nós continuaremos vendendo essa, que foi a nossa primeira Bíblia. É limitada, né? Essa aqui é limitada. Então, corre que ainda dá tempo. Nós temos aqui ao fundo, e aí eu vou jogar de volta para o pastor Caio, né, para falar um pouco sobre, né, esse texto aqui atrás, na capa, na contracapa aqui no fundo, né, que fala um pouquinho do projeto, como ele iniciou, né, quando era o presidente, né, o nosso reverendo pastor Virgínio, e o pastor Caio, que continua como coordenador estadual. Aqui no fundo, conta um pouquinho da história de como foi, na verdade, sabe? Aqui o interessante é que nós fizemos essa Bíblia justamente para poder ficar registrado, né? Sim. Nos anais da história do IAD Jovem. E seguindo a orientação de Deus, na época do nosso pastor presidente, reverendo Virgínio Carvalho Neto, ele criou o IAD Jovem. E o texto base, o texto chave deste trabalho está em 1 João, capítulo 2, versículo 14, a parte B, quando a Bíblia diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. É interessante, sabe, que o nosso pastor presidente, né, o reverendo pastor Leonardo Soares, foi coordenador também da nossa juventude também. O pastor Leonardo, nas épocas passadas, ele chegou a coordenar também a juventude aqui em um período também difícil, né? E ele coordenou, né, essa juventude, na época, como eu disse, né, chamada UMADES, mas é a mesma juventude, só a nomenclatura que era diferente. Então, e quando nós iniciamos com o IAD Jovem, é interessante até a gente falar isso, o pastor Leonardo, ele ainda não era o nosso pastor presidente, né? E
ele não era o vice-presidente, ele fazia parte da diretoria, ainda não estava como vice-presidente. E foi um dos únicos pastores que mais apoiou o projeto IAD Jovem. Eu queria deixar isso aqui muito registrado, porque o pastor Leonardo, ele, antes mesmo de estar, né, como nosso pastor presidente, ele sempre foi um apoiador. E eu me lembro que quando ele chegou num congresso que a gente fez, numa festividade que a gente fez aqui, nessa parte aqui do fundo da igreja, e ele disse para mim, ele disse, olha, Caio, eu jamais poderia deixar de vir aqui. Eu vim aqui para lhe dar o apoio necessário, né? E foi um momento muito difícil que a gente estava vivendo, pandemia e etc. Sim. E o pastor Leonardo veio e disse, olha, eu vim de Itabaiana para dar um apoio necessário a você, porque eu sei que vocês precisam deste apoio. E aqui eu me relembro das minhas épocas passadas, né? Então, e depois o pastor Leonardo foi o nosso vice-presidente, primeiro vice-presidente, e continuou dando todo o apoio necessário. E agora, como nosso pastor, também presidente, o pastor Leonardo, ele tem dado todo o suporte, todo o apoio, e nós estamos seguindo a visão, né, e a orientação do nosso pastor presidente, pastor Leonardo, que tem sustentado também este projeto com oração, com o apoio que ele tem dado e com a bênção de Deus e a bênção também do nosso líder, do nosso sacerdote, pastor Leonardo Soares. Então aqui vai falar sobre o projeto, que o projeto iniciou em meio à pandemia e tem sido um dos pilares do avivamento do estado de Sergipe. Centenas de jovens já se renderam aos pés do Senhor. Jesus, através dos cultos que acontecem aos pés do Senhor Jesus, através dos cultos que acontecem em todo o estado de Sergipe. Baseado na oração e palavra, o IAD Jovem é um canal de Deus para propagação do Evangelho e avivamento, não apenas da juventude, mas de toda a Igreja do Senhor. Então, foi algo que realmente marcou a nossa história. Marcou e continua marcando. Continua marcando. E nesse período, a gente fez diversas ações. Eu lembro que nesse período de lançamento do projeto, né, depois que nós começamos a sair, temos mais liberdade, né, por conta da pandemia, né, a gente fez diversos projetos. Eu me recordo, né, que teve projeto de doação de sangue, né, sempre o IAD Jovem ali ajudando a sociedade através das doações de sangue. Eu sei que diversas vezes nós saímos nas ruas aqui de Aracaju, com o propósito de evangelizar aquelas vidas que estavam ali em uma situação, né, menos favorável, né, moradores de rua, levávamos o alimento físico. Sabe, foi algo extraordinário. A gente comenta, pastor, até os dias de hoje, inclusive, nós estamos aqui na capital com o plano de retomar, né, essas ações, porque era maravilhoso. A gente via o desejo dos próprios jovens em estar ali, né? Sopa quentinha, lembra que a gente fez cuscuz temperado, sopa, teve negócio de sangue também que nós fizemos, doação de sangue para aquelas crianças do câncer, não sei se você lembra, para o GAC, alguma coisa assim do tipo. Nós fizemos também uma ação, levamos alguns jovens e fizemos uma ação para poder abençoar aquelas crianças que têm câncer, né, de forma tão prematura, e a gente abençoou essas crianças. Foi algo maravilhoso. Também abençoamos também, né, juntamente com a PRF, fizemos ações, né, junto com a PRF, em parceria com a PRF. Fizemos ações também com os nossos idosos também, da nossa igreja. Doação de sangue também, nós fizemos várias vezes, né, projeto que envolvesse a nossa juventude para doar, né, sangue aqui no estado de Sergipe. A doação de sangue ela ainda continua, pastor. Ano passado, né, nós fizemos esse projeto da doação de sangue, passamos o dia ali no Emose. E foi algo muito gratificante, porque enquanto uma turma estava doando sangue, a outra turma estava evangelizando nas dependências do USE, e ainda conseguimos entrar, né, para levar, né, uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para aquelas vidas que estavam ali no USE, perecendo muitas das vezes, e muitas das vezes até desenganadas pelos médicos. E nós conseguimos entrar ali naquele ambiente, um ambiente bastante pesado, porque nós nos deparamos com diversas situações, mas a palavra de Deus foi pregada. Esse ano não será diferente. Agora, em junho, nós estaremos com a Agenda do Bem aqui na capital, onde nós estaremos mobilizando todos os jovens da capital para uma doação de sangue em massa.
tanto de todos os tipos sanguíneos até os tipos sanguíneos mais raros. Né? E vai ser agora em junho, em breve nós estaremos divulgando as datas e já de antemão, já se preparem. Você que gosta de doar sangue, né? É uma ação da Agenda do Bem em conjunto com o IEAD Jovem, mas isso vai abranger para todos os departamentos, aqueles que têm, né, condições, podem doar e querem doar. Né? Essa ação nós continuamos, nós demos continuidade. Né, que é a doação de sangue, que a gente sabe que existem momentos, né, que o estoque está em baixa, como Sim. Nesse momento nós recebemos a informação que o estoque de sangue está em baixa, né, mas Deus está preparando tudo. Deus está preparando tudo e eu tenho certeza que Ele, como nunca desamparou, Ele não vai deixar, né, tanto o Hemose quanto outros órgãos também que aceitam a coleta de sangue, né, perecer. Eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Sim. E em junho, se Deus permitir, Amém. Nós estaremos ali com esse grande projeto, né, com a Agenda do Bem, que nasceu no coração do nosso pastor presidente e tem impactado aqui Aracaju sim. E através das redes sociais também todo o estado. Né, assim como o Sergipe para Cristo e outros eventos que estarão acontecendo no decorrer do ano, né, através da nossa agenda anual aqui. E o IAD Jovem não fica de fora de nenhum deles. O IAD Jovem está em todas. Na verdade, a juventude é a força da igreja. Sim, né? A sim, juventude sim. É a força da igreja. Uma igreja sem jovem, sabe, é como se fosse uma casa sem criança. Né? Uma casa sem criança. Parece que está faltando alguma coisa. É um negócio meio triste, um negócio meio, né? Um negócio meio devagar. Né? Mas você vai ver, quando você tiver o seu primeiro filho, você vai ver que a casa começa a agitar, a casa as coisas começam a melhorar, glória a Deus. E assim também é a juventude da nossa igreja. E agradecemos a Deus porque nós temos um pastor que ama, né, a juventude, né, que é o nosso pastor, o pastor Leonardo, que ama a juventude, que tem um espírito jovem também, né, o nosso pastor, graças a Deus, né, ele tem essa visão também, né, bem jovem, e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado cada vez mais, tem nos abençoado cada vez mais. E falar do nosso pastor presidente, ele está nos assistindo, viu, Sábio? Está nos assistindo, já mandou aqui, maravilha, jovens fortes, né? Deus abençoe nosso pastor. Nós estávamos aqui falando justamente, né, do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito pela nossa juventude, pela nossa igreja aqui no estado de Sergipe. Temos vários irmãos também, sabe, que tem mandado aqui mensagem. E a nossa irmã Rosilda Ramos, que é a irmã que cuida da parte dos intérpretes, né? Dos surdos. Então, a nossa irmã Rosilda, intérprete de Libra, ela manda avisar que no congresso, tanto no dia 30, como também no dia 31, nós teremos o intérprete de Libra lá no Congresso Estadual dos Jovens e Adolescentes do Estado de Sergipe. Amém. Então, vai ter também essa participação muito especial. Também temos vários irmãos aqui que estão mandando mensagem, mas mandar um abraço aqui bem carinhoso para o presbítero Marcos. Presbítero Marcos, que também tem um trabalho aqui da Escola Bíblica Dominical, né? Sim, o EBD em Foco. EBD em Foco. Deus abençoe o presbítero Marcos aqui da nossa capital. Mateus está dizendo, Mateus é lá do setor 2, é o coordenador do setor 2, ele está dizendo que o setor 2 em Aracaju está ligado aqui no programa. Glória a Deus. Eu não sei se o programa, né, tá tendo engajamento aí, mas se não tivesse, é de que a gente falar aqui com o povo para... Eu sei, olha, pense um povo abençoado, esse povo, jovens fortes em tempos de crise, porque pense em uma juventude, como eu disse, nós somos mais do que um departamento, né? Nós somos uma família, a família Assembleia de Deus, família IAD Jovem, e graças a Deus, tudo que a gente solicita, tudo que a gente pede com muito carinho, os nossos jovens atendem e são agentes mesmo para a propagação deste programa. Verdade. E do Evangelho também. Este programa, né, eu tenho certeza que ele vai impactar muitas vidas, Sávio. Vai impactar muitas vidas, porque aqui a gente traz palavra, a gente traz conhecimento bíblico, a gente traz oração, intercessão, e isso é importante. Vai trazer também, né, alguns testemunhos, né, da vida pessoal de várias pessoas que nós iremos convidar para fazer parte desse programa. E através dos testemunhos, das palavras, das orações, eu creio que muitas vidas serão restauradas, serão impactadas, e esse programa vai ficar marcado aqui na nossa história. Aproveitando, queria falar com o senhor a respeito, né, da nossa passagem ali em Salvador, nos últimos... Eu só me esqueci agora a data, se não me falha a memória, foi dia 4, né? 4, 5 e 6.
agora de abril, no Liderar Nordeste. Né? O IAD Jovem estava ali presente com a caravana abençoada. E aproveitando já, eu quero agradecer, né, ao pastor Leonardo, nosso pastor presidente, que nos deu total apoio, sempre nos dá total apoio, nos mandou um presente especial, né, que todos os que estavam ali naquela caravana pôde, né, participar deste presente, né, que Deus continue abençoando a vida dele, né, a do senhor também, por todo o apoio prestado. A gente sabe que o senhor não pôde se fazer presente, né, mas... Conta do Sergipe para Cristo. Então, eu até disse ao pastor Leonardo, pastor, eu preciso, né, dar esse apoio ao senhor, dar esse apoio à igreja. A gente que está no campo, né, no campo eclesiástico, Sávio, e para a gente às vezes desenvolver alguns projetos e lá em Propriar, justamente no sábado, era dia de feira, né? Sim. Então, se a gente não tiver ali, né, engajado, se a gente não tiver ali, né, trabalhando para que os irmãos possam fazer o trabalho, então fica mais difícil, né? Então eu fiquei com muito receio, né, de não acontecer o trabalho. Eu digo, não, eu preciso dar o apoio aqui ao nosso pastor presidente aqui em Sergipe, e Sávio e Rafael representará muito bem, né, aqui a juventude aqui que foi juntamente com vocês. Então eu sinto privilegiado por vocês terem representado lá a nossa igreja e os nossos jovens. Mas foi um evento muito maravilhoso, e ano passado nós tivemos presente ali também em Maceió, e a gente foi com uma quantidade reduzida. Sim. E esse ano nós conseguimos fechar um ônibus, sim, com 46 lugares. Sim. E essa quantidade de jovens, de coordenadores, de líderes estavam ali presentes no Liderar, e representou muito bem Sergipe. E uma coisa que eu percebi, pastor, é que nós somos o menor estado da confederação, mas Sergipe tem espaço lá dentro. Sim. Né? Nós tivemos representantes no louvor, né? A nossa irmã Karine, que estava lá, minha esposa também, Ana Clara, Lucas e Luan, né? E foram dias marcantes. Inclusive eu preparei um material junto com o Edinaldo, né? Algumas fotos, alguns vídeos, e nós vamos assistir pouco desse material nesse momento. Que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Chega! O Deus que derruba as muralhas, da série faz mães e filhos, é o mesmo que bradar do alto, não tema, sou contigo. Próximo ano, o Liderar Nordeste será ali em Fortaleza. E o seu pasme, mas já tem jovem me cobrando a caravana. Eita! Já tem líder me cobrando a caravana. Não sei se a gente vai conseguir chegar lá. Então vamos. Mas está aqui passando alguns momentos dos nossos jovens, né, ali adorando. Foram 3 dias de muita bênção, né? E foi algo extraordinário. O mover de Deus naqueles 3 dias ali no Sequeba foi algo extraordinário da parte de Deus, né? E essa juventude, esses líderes maduros como são, entendeu que o Senhor não pôde estar ali por conta dos seus compromissos também com o campo. Como o Senhor falou, a gente sabia que estaríamos aqui nesse grande projeto de evangelização do Sergipe para Cristo, mas eles representaram o Senhor muito bem. Amém. Glória representaram a Deus. o IAD Jovem, o nosso pastor presidente, muito bem. Glória a Deus. E eu tenho certeza que é uma juventude que vai continuar crescendo na graça e no conhecimento também. Amém. Glória a Deus. Sabe, eu queria conversar com você rapidinho. A gente, né, nos próximos programas, a gente vai trazer algumas pessoas, vai trazer alguns amigos, algumas pessoas queridas para poder estar aqui conosco. Mas hoje eu queria, aproveitando que você está aqui, né, a gente está aqui conversando, um bate-papo, então eu queria saber, diga-se de passagem, você, né, é uma pessoa que hoje é um presbítero, né, da igreja, coordenador dos nossos jovens aqui da nossa capital, mas eu queria saber como foi que começou a sua história,
né? Como foi que começou, quando foi que você aceitou a Jesus, com quantos anos você aceitou a Jesus. Me conta aí um pouquinho da sua história, conte para os nossos amigos, nossos irmãos que estão nos ouvindo. Eu não iniciei o meu evangelho aqui na Assembleia de Deus. Eu era de um outro ministério, mas no ano de 2010, final de 2010, eu pude me reencontrar, na verdade é essa, aqui na Assembleia de Deus. Ali na Farolândia, onde a igreja ainda era antiga igreja, uma igrejinha pequena, né? No tempo ela era... o dirigente da congregação era o presbítero, hoje é evangelista, Márcio Jean. Sim. E existia a área, né? Era a área 4. E era o pastor Jorge, né? Quem estava à frente da área 4. E ali no finalzinho do ano de 2010 eu pude estar visitando, gostei bastante e ali voltei, vamos dizer assim, voltei para Cristo. Eu tinha aceitado a Jesus em outro ministério, né? Não me recordo muito bem a data, mas foi através do meu pai. Só que ali a gente deu aquela esfriada e a gente pôde se reencontrar ali. Em 2011 eu fui batizado nas águas aqui no Templo Central, né? E, inclusive, agora, dia 21, se não me falha a memória, né? Fazem 2011 para 2025... Me ajude, pastor, que eu sou ruim de conta. De quando? De 2011 para 2025, 14 anos, né? Então, 14 anos que eu decidi descer as águas. E ali onde começou a minha vida com Cristo, né? Debaixo de muita luta, porque eu era o único crente da família, embora meus pais... Você é de onde, Sávio? Hoje... De qual lugar você nasceu? Você nasceu eu nasci em Aracaju, certo. Mas em um determinado momento da minha vida eu tive que me mudar para a cidade de Socorro. Você cresceu em Socorro, então? Posso dizer que sim. Certo. Né? Na verdade, eu andava muito em Socorro, porque a família de meu pai é de lá, mas existia um momento da minha vida que meus pais se separaram e eu tive que morar com meu pai em Socorro. Quando eu saí de Socorro, você estava chegando. Eu estava chegando. Tinha chegado, isso, né? E foi ali onde eu aprendi mais um pouco do ministério. Né? Eu acho que é um obreiro que todo mundo que passou por Socorro tem para falar, é o evangelista Demásio. E eu aprendi muito com aquele homem, né, onde ele pôde realmente me ensinar como era um obreiro de verdade. Né? E eu tenho certeza que não só eu, mas muitos que passaram por ali, acredito até que o senhor também. Né? Demásio é uma figura bem conhecida ali no campo de Socorro. É um figurão, mas que ensina. Verdade. Ensinou, na verdade, muito com essa... Ele tem um jeito, Adinaldo, assim, um jeito meio peculiar, sabe? De ensinar as coisas, e ele era coveiro. Ele era coveiro. É coveiro, né? Ele é coveiro. E ele tinha um jeito de ensinar que era muito engraçado. Ele levava a gente pro cemitério. Não era, sabe? Ele chegava a levar pro cemitério. Pelo menos eu já fui várias vezes pro cemitério. Eu não fui muito não, mas cheguei aí. Já fui várias vezes pro cemitério. E quando ele abria lá o caixão... E interessante, eu tinha um medo de entrar em cemitério. Aquele pavor, aquele receio. E ele ia pro cemitério junto comigo. E ele dizia, olha, meu filho... Tá aqui, eu vou tirar aqui e você vai ver que o ser humano não é nada. E ele me dava cada lição, mesmo com as presepadas dele, vamos dizer assim, né? As brincadeiras dele, mas ele me dava cada conselho, sabe? Que eu de fato, depois a gente vai crescendo, né? A gente, rapaz, que conselho eu tive da parte de Deus através de uma simples coisa, de uma coisa que parece até ser inusitada, né? Inusitada, e ele vinha com esse conselho, né? De uma forma bem inusitada e marcava, né? a nossa história e a nossa vida. E o interessante de Demásio é que ele não ensinava falando, ele ensinava fazendo. Fazendo, né? justamente. Que eu acho que é o mais importante. Tem gente que muitas das vezes ensina falando, mas não ensina fazendo, porque as palavras, sabe, pode até convencer, mas o exemplo arrasta. E aí, entrando nessa parte aí, foi muito bom você falar, porque o exemplo dele arrastou muita gente, né? Arrastou muita gente. E ele não tinha uma boa oratória, não tem uma boa oratória, mas o seu exemplo de um obreiro fiel, de uma pessoa que está ali fazendo a obra, trabalhando, né, na obra do Senhor, que faz de tudo. Um dia desse minha mãe ligou para mim, e até uma forma muito inusitada, uma vez, esses dias, tem uns 6 meses mais ou menos, minha mãe ligou para mim e disse, meu filho, tá acontecendo alguma coisa com Demásio? Eu disse, por quê, mãe? Fiquei até preocupado, né? Ela disse, meu filho, porque uma pessoa viu ele na rua catando latinha e me procurou e eu fiquei agoniado. Eu disse, não, eu tenho preciso saber o que está acontecendo. Aí, quando eu estava indo trabalhar, aí eu vi Demásio catando latinha. Meu filho, ele está precisando de alguma coisa? Será que ele não está precisando da nossa ajuda, não, para a gente poder ajudar ele? Está catando latinha, Caio.
Aí eu disse, mãe, eu não sei, mas eu vou ligar para ele. Como ela sabe que eu gosto muito dele, aí eu liguei, Demácio, tá tudo bem, tudo certo com você e tal? Tudo certo. Demácio tá catando latinha. Ele disse, não, é para a inauguração, para reconstruir a igreja do Palmares. Isso. Né? Então eu estou lá na construção da igreja do Palmares e estou vendendo latinha justamente para juntar dinheiro para construir a igreja do Palmares para a gente poder inaugurar. Então veja, sabe, o camarada dirigendo a congregação, um exemplo, né? Sim. Quer dizer, catando latinha para poder vender e terminar a construção do Palmares. Que exemplo de um obreiro fiel na obra do Senhor, né? No período do pastor Borba, lá em Socorro, que foi o período também que a gente começou a retomar algumas construções lá, Beira Rio, a sede mesmo e outras igrejas, eu lembro que Demásio, ele me tirava da cama praticamente, cedinho, 7 horas da manhã eu tinha que estar na casa dele, pegar o carro, que era aquela caminhonetezinha que ele tinha. A baratinha, isso. Foi o carro onde eu aprendi a dirigir. E a gente pegava logo cedo, enchia aquela baratinha de material e saía distribuindo nas igrejas que estavam em construção. Meu Deus. E a gente finalizava lá no Beira Rio. Eu deixava os materiais lá, tinha que voltar para a sede de Socorro para dar o lanche das crianças que estavam ali na EBD, da escola bíblica, e depois voltava para o Beira Rio e passava o restante do dia lá. E no final do dia eu tinha que estar no culto à noite. Então foi dessa forma que a gente aprendeu. Né? O senhor também tem os seus exemplos, sim, né? Com ele mesmo e com outros lá, questão de construção, mas foi aonde o período que eu mais me aproximei da obra do Senhor e me apaixonei por esta obra. Às vezes a Ana Clara até reclama. Ela disse, você vive muito na igreja. Eu disse, porque eu aprendi dessa forma. Aí eu digo à minha mulher, é melhor na igreja do que se fosse num bar. É verdade. E eu lembro, pastor Caio, que a primeira oportunidade que eu tive... Agora sabe, não cortando você, mas o cheiro do café aqui subiu. Aí Rapaz, o negócio aqui foi forte, viu? Prepara aí, meu filho, pra gente, pelo amor de Deus. Desculpa, só foi pra descontrair. Continue, sabe? Oferecimento Secades. A Secades aqui, pastor, é o único departamento que não deixa de ter café. Sempre tem. Qualquer momento que você chegar. Não, e eu fiquei sabendo que aqui, quando você traz qualquer café, é uma briga de Rodrigo. Porque o Rodrigo chama de borra. Entendeu? Ele diz que café verdadeiro é o que ele traz, o que ele compra. Até o café aqui é especial. Tem um café aí de Minas aí. É, isso mesmo. Então, pastor, a primeira oportunidade que eu tive de estar em contato com uma congregação, para estar à frente de uma congregação, foi em Socorro, através da indicação do evangelista Demásio. Nós iniciamos ali o trabalho... Olha, o Rodrigo está dizendo que é chá de cavão. Isso aí eu sei porque ele está falando isso. É porque eu só tomo café forte. E a primeira oportunidade que eu tive foi ali no trabalho na Estiva. Sim. O senhor conhece bastante. Fui dirigente dali, fui dirigente. Eu acho que todo mundo que veio para Aracaju passou pela Estiva. Na verdade, na Estiva, é interessante, esse aqui só para falar uma partezinha que eu me lembrei agora. Quando eu fui para a Estiva, o pastor José de Jesus disse assim, olha, você vai para a Estiva ajudar Messias. Messias é meu tio-avô, né? Ele é irmão da minha avó. Então, ele disse, olha, você vai ajudar Messias. E aí a gente ia a pé, de Socorro. Você chegou a ir a pé ou você já ia de carro já? Fui de carro, mas teve momentos que o carro furou o pneu, o carro quebrou, ia a pé. Pronto, eu ia a pé para a Estiva. Não tinha transporte para a gente ia a pé. Interessante, porém, a gente ia a pé com um carrinho de mão e a caixa de som em cima do carrinho de mão. E lá só tinha 2 crentes. 2 véias, quase já morrendo, e um irmão de Laranjeiras, que era porteiro da igreja de Laranjeiras, que ajudava a gente porque tinha pena da gente. Aí ele ia pra lá para poder ajudar. 2 irmãs já bem idosas, assim, as irmãs iam mesmo, sabe? E não eram crentes, na verdade. Sim. Quer dizer, eram novas convertidas, mas não era aquela crente firmada, sabe? Aquele crente bem firmado. Aí elas iam com muita dificuldade, bem idosas mesmo. E aí o irmão lá de Laranjeiras, um porteiro, ajudava a gente, né, indo para lá, porque ele tinha pena da gente, tinha pena. E interessante, minha primeira experiência na Estiva foi uma mulher endemoniada. Que o cabelo, ela chegou lá, essa mulher chegou e disse, olha, uma alma, no primeiro dia vai aceitar Jesus. Aí ela foi pra frente, Edinaldo. Quando a gente coloca a mão sobre ela, aí daqui a pouco, sabe, o cabelo dela, a primeira vez que eu vi isso acontecer, o cabelo dela bom, aí o cabelo dela subiu assim pra cima. Aí eu digo, misericórdia, tá arrependido. Eu, muito pequeno, novo, né, adolescente, eu digo, rapaz, eu não vou vir mais pra cá, não. Aí eu me lembro que Messias disse pra mim, Caio, meu filho,
essa só vai ser a sua primeira experiência entre muitas que Deus vai te dar aqui. Aí no segundo dia que eu fui, aí me lembro como hoje, a gente tá indo pra Estiva, aí não tinha uma linha do trem, não tem um negócio de uma linha do trem? Tem. Aí quando a gente tá passando, o trabalho muito tempo fechado, a gente reabriu, aí quando a gente tá, minha segunda vez pra lá, quando a gente tá passando na linha do trem, um cara com um facão, Meu Jesus. passando na linha do trem. Edinaldo, chega a gente via qual é o nome daquele? Faísca, né? Faísca. A faísca passar. Ele passar o facão, aí tchum, e aí, vou pegar vocês, seu rebanho de crentes. Quando vocês voltarem aqui, eu vou matar vocês. E aí eu digo, tio Messias, segundo dia nessa congregação, e Jesus já vai permitir que eu morra, eu não vou pra lá, não, eu vou voltar daqui. Não, nós vamos. E aí nós fomos para a congregação, pregamos a palavra, né? Vidas foram impactadas e o Senhor fez grandes coisas. Quando a gente voltou, Sávio, esse rapaz que estava ameaçando a gente, quando a gente estava voltando, ele estava lá esperando a gente para poder, sei lá, fazer algum mal. A polícia chegou na hora, pegou esse cara, botou dentro do carro da polícia e a gente não teve mais notícia dele. E graças a Deus nós fizemos a obra. Eu não tive... Então você passou pela Estiva. Eu passei pela Estiva, não tive essas experiências na Estiva. Sim. Mas do mesmo jeito que como tinha dois crentes lá com o senhor, também tinha dois. Era um casal, já novos, não eram idosos, mas era num colégio, a gente não tinha um local fixo para congregar. Sim. Então o prefeito no tempo cedeu o colégio. Sim. Então, vocês podem usar esse colégio. E toda terça-feira, a gente descia para a Estiva, armava a caixa de som e a palavra de Deus era pregada. Sim. Vidas eram impactadas, né? E a gente nunca deixou essas duas vidas lá sozinhas, sempre prestou total apoio. E eu lembro que aí o pastor Borba teve a brilhante ideia de nos jogar para o Calumbi. Eita, meu Deus. Na verdade, o Calumbi ficou sem dirigente. Agora eu tenho certeza que você ia de carro pro Calumbi. Aí sim. Já eu ia a pé pela linha do trem, lá por dentro do mato, pela linha do trem para sair no Calumbi. Não tive essa experiência. Tá vendo aí? Mas eu lembro que ficou sem dirigente aí lá. Quem vê assim, caiu de paraquedas. Verdade. Né? Mas não veio passado, né, sabe? Ficou sem dirigente, a gente foi para dar um apoio. E aí na primeira semana a gente dando um apoio, pastor, você vai ficar lá. Aí vai ficar você e Nilson, pai de Silas, sim. No tempo auxiliar. E porque ele tinha carro, a gente podia estar indo, voltando, tranquilo. Mas foi lá onde eu tive realmente uma experiência mesmo. Ali naquela congregação, que acho que o senhor conhece, é uma igreja de 5 crentes, mas que são aqueles crentes bem fervorosos, idosos, né? Inclusive tinha uma irmã lá e disse, é assim que eu cheguei, essa igreja aqui foi o pastor Virgínio quem construiu. Ele que me ganhou para Jesus. E aí o peso fica maior. Mas foi ali onde Deus me deu várias experiências, né? A gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, tanto eu quanto o nosso irmão Nilson. Né? A gente saiu de lá, na verdade eu saí de lá com destino para Aracaju. A igreja estava cheia, uma igreja que a gente pegou com 5 crentes. A gente conseguiu deixar uma igreja estruturada, com grupo de senhoras, grupo de senhores, glória grupo de crianças, que não tinha criança, só tinha 2 jovens. Meu Deus. E a gente deixou, né, grupo de jovens e foi uma bênção. Rapaz. E de lá, saindo... Estão precisando inapropriado. Saindo do Calumbi, a gente veio parar aqui em Aracaju. E aqui foi onde realmente eu pude colocar em prática tudo que eu aprendi em Socorro e aprender mais um pouquinho. Não esperava a minha consagração, que inclusive foi no mesmo dia que o senhor foi consagrado a pastor, né, em 2020. A presbítero. Isso, eu fui consagrado a presbítero. E eu não esperava essa consagração, mas o que eu pude ver é as promessas de Deus se cumprindo em minha vida. Né? E hoje eu jamais esperei. Né? Hoje está como presbítero, né, como coordenador de uma juventude aqui da capital, onde quando ainda não existia o IAD Jovem, lá no bairro América, para onde eu fui congregar, a gente conversava bastante com os jovens lá, na qual eu era coordenador no tempo. E a gente via a necessidade de alguém olhar mais um pouco para a juventude, e aí Deus levantou, né, o IAD Jovem, levantou o senhor, colocou no coração do pastor Virgínio. Sabe, você tempo. Foi então consagrado a presbítero ainda solteiro? Ainda solteiro. Ainda solteiro. Qual foi o maior desafio, né, que você enfrentou nessa sua na consagração, né, nessa escolha de Deus sobre a sua vida? Porque eu sempre digo assim, sabe, no meu ponto de vista, né, eu sou arminiano da ponta do dedo
até o fio da cabeça. Eu sou arminiano. Jamais eu sigo muito a doutrina da nossa igreja, creio muito na doutrina da nossa igreja, e eu sou uma pessoa muito ética nisso, mas eu tenho um pensamento sobre a escolha de Deus, né? Que assim, no meu ponto de vista, e até eu provo na Bíblia, inclusive, em relação a isso, né? A gente fala de testemunho, mas a gente tem que entrar na Bíblia, Sim, né? sim. Há uma diferença entre escolha, entre salvação e ministério, certo? Por exemplo, salvação. Salvação você escolhe. É você que escolhe. Você que precisa tomar a atitude, a decisão de aceitar a Jesus, ter uma vida piedosa, ter uma vida, né, em consagração com Deus, uma vida voltada para Deus, uma vida, né, de buscar ao Senhor, de estar sempre, né, em comunhão com o Senhor. E a Bíblia vai falar que o céu ele é tomado o quê? À força. Ou seja, você precisa se esforçar, e é uma decisão sua própria de se esforçar para conquistar o céu, para você estar com Deus e ir para o céu. Diferente de ministério. Isso eu estou falando de um ponto de vista meu, né? Salvação é uma coisa. Eu não creio uma vez salvo, salvo para sempre, né? Eu creio que salvação ela é construída diariamente, você precisa, né, construir, né, a sua salvação, buscando ao Senhor, né, indo para a casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, produzindo frutos, né, frutos dignos, né, como a Bíblia diz, frutos dignos. Então você precisa produzir esses frutos, né, através do Espírito Santo, é quem age na nossa vida para a gente produzir esse fruto, mas eu creio numa escolha de Deus na vida da pessoa ministerialmente, né? E aí eu até sempre falo em propriar que os escolhidos não têm direito de escolha. E eu provo isso na Bíblia. Por exemplo, se você for olhar na Bíblia, você vê Jeremias não tendo escolha. Ele é filho de sacerdote, ele cresce sendo filho de sacerdote, e chega um momento que Deus diz: eu não quero que você seja sacerdote. Aí você pode perceber que no primeiro capítulo de Jeremias, do livro dele, ele vai ter meio que um diálogo com Deus. E meio que forçando a barra com Deus, dizendo: Deus, eu não quero ser profeta, eu quero ser sacerdote. E Deus: Jeremias, deixa eu lhe contar uma história. É como se Deus dissesse: deixa eu lhe contar uma história que você não sabe. Deixa eu lhe contar uma história que você não conhece. Aí Deus começa a contar a história. Antes de você nascer, eu já te conhecia. Olha, tá vendo? Ou seja, Deus já conhecia antes do camarada nascer. Antes de sair do ventre da sua mãe, eu já tinha lhe santificado. E às nações te dei por profeta. Ou seja, ele não pediu para ser chamado, para ser escolhido. Ele não pediu para ser santificado. Ele não pediu para ser profeta. Aí ele ainda vai lutar com Deus, dizendo assim: ó, Deus, mas eu não sei falar. Eu não sei dizer nada, eu não sei falar. E Deus: não precisa não. Tudo que eu te disser, você só vai replicar, você vai falar. Então, essa é a minha convicção. Ministerial, viu? Os escolhidos não têm direito de escolha. Quando Deus escolhe a pessoa, meu irmão, não tem para onde correr. A pessoa vai de um jeito, vem, vai, daqui a pouco Deus vai lá e chama. E aí outra frase que eu sempre digo é que os escolhidos de Deus nem para morrer presta. Os escolhidos de Deus nem para morrer presta, sabe? Se você vê a história de Jonas, Jonas é um escolhido de Deus, né, como profeta. E Deus disse: olha, eu escolho você para pregar em Nínive. Deus não perguntou se ele queria. Não, vai ser você, é você. Jonas: mas eu não quero não, mas vai ser você. Jonas sai da presença de Deus, compra uma passagem, pega uma embarcação, vamos dizer um cruzeiro, hoje em dia conhecido, um cruzeiro, e vai. Quando chega no alto mar, ele lá no porão lá embaixo, a tempestade chega, aquele pessoal não servia a Deus, aquele povo, mas aquele povo entendeu que aquela tempestade era algo que Deus estava querendo alguma coisa com alguém ali. Aí perguntou: tem alguém aqui? Aí tem um hebreu lá embaixo, no porão, que eu acredito que pode ser ele, chama ele. E aí ele é jogado no mar. E aí eu lhe pergunto a você: quem é jogado no mar? É jogado para viver? Era como se Jonas dissesse: olha, nem que eu morra, mas eu também não vou para Nínive. Aí Deus vai lá e pega o peixe, engole ele, passa 3 dias e 3 noites. Aí ele: Senhor, me tire daqui porque aqui parece um inferno. Aí Deus: agora sim. Então, assim, essa escolha de Deus
né? Ela é muito, já aproveitando, trazendo a palavra, viu? Essa escolha de Deus é muito significativa na nossa vida, e quando Deus nos escolhe, meu irmão, até quem tenta nos atrapalhar, na verdade está nos ajudando, né? Olha a vida de José. Os irmãos tentaram de tudo atrapalhar ele, mas na verdade o que os irmãos estavam produzindo nele era o caminho de Deus trilhado para José, para ele ser governador do Egito. Porque se os irmãos não tivessem colocado José na cisterna, José não teria sido vendido. Se os irmãos não tivessem vendido ele, José não teria sido escravo. Se José não tivesse sido escravo, ele não teria conhecido copeiro. Se ele não tivesse ido na casa de Potifar, ele não... Entendeu? Então, sim, tudo isso, na verdade... Desculpe, voltando. Se José não tivesse... se os irmãos não tivessem feito isso com José, José não teria ido para a casa de Potifar. Se a mulher de Potifar não tivesse feito aquilo com ele, ele não seria escravo. Se ele não tivesse sido escravo, ele não teria sido conhecido copeiro. Se ele não tivesse conhecido o copeiro, ele jamais teria conhecido o faraó e jamais ele seria governador do Egito, né? Então veja que até aquilo que parece dar errado, na verdade, está dando mais do que certo. Então você que está nos assistindo, se Deus tem uma escolha sobre você, se Deus tem um negócio na sua vida, até quem tenta lhe atrapalhar, tenta ofuscar, não te preocupas, fica tranquilo. Quem tenta lhe derrubar, lhe atrapalhar, lhe atingir, na verdade, está lhe ajudando. Na verdade, Deus está dizendo, é dessa forma que eu quero, porque é desse jeito que eu vou trilhar o caminho dele, vou traçar a história dela, e aí você vai ver que a sua história será bem sucedida. Não é isso, sabe? Então, verdade, você foi escolhido por Deus. Por que eu falei isso? Porque você foi escolhido por Deus. Independente, você estava solteiro, né? Sim, sim. Mas você foi escolhido pelo nosso Deus para ser um oficial, um presbítero na igreja do Senhor. Então, o maior desafio do Sávio como presbítero solteiro foi o quê? Qual foi o maior desafio? Existem vários desafios, né? Mas o que eu percebi realmente na vida de um solteiro, presbítero, eu acho que não precisa nem ser presbítero, sabe, pastor? Assim, no ministério, né? No ministério. Realmente, muita gente fala e realmente hoje não, né? Mas eu pude provar que é verdade. É ter alguém para te auxiliar, uma ajudadora. E eu era cobrado demais concernente a isso. E não era pouco, eu era cobrado demais. Vai casar quando? Eu lembro que... Eu sei que às vezes vinha num tom de brincadeira, mas às vezes era até uma indireta mesmo, né? Ó, eu não vou lhe colocar para dirigir uma congregação porque você é solteiro. Sim. Então foi o período que eu mais sofri. Mas você se frustrou, você acabou se frustrando em relação a isso. Em algum momento da sua vida... quer dizer, você pensou, eu acho que não seria o momento, por que Deus fez isso comigo, por que Deus me chamou, né? Não me frustrei nesse quesito, sim, mas acabei me frustrando, sim, em alguns momentos. Mas a gente pergunta algumas coisas a Deus, né? Por que, Senhor? Por que eu, né? Eu questionei a Deus porque assim, pastor, eu nunca escondi de ninguém a vontade que eu tenho, né? Inclusive, às vezes até eu brinco com algumas pessoas que, às vezes eu falo, eu quero ser pastor. Sim. Aí vem alguém e diz, rapaz, você não sabe o que você deseja. Você não sabe, pastor é isso, pastor é aquilo, sofre aquilo. Se eu quero sofrer também. Sim. Porque é um desejo que eu tenho desde criança. E a Bíblia diz, quem deseja o episcopado, coisa boa deseja. E o que foi que em qual parte foi que eu me frustrei? É porque eu vi amigos à frente de uma igreja, sendo convidados para dirigir uma igreja, uma congregação, e eu ficava me culpando por isso. Eu disse, eu tenho que arranjar alguém. E muitas das vezes até a gente batia em algumas portas que a gente achava que era de Deus. Porque você sofreu um perigo muito grande, né? Justamente. Porque aquela questão eu estou fazendo psicanálise, né? Eu estou estudando psicanálise e fala sobre isso justamente, né? São momentos que a gente fica solitário. Isso. Né? E nesse momento solitário a gente pode dar um tiro errado. Tem um grande filósofo que diz assim, nunca tome uma decisão quando estiver muito feliz e nunca tome uma decisão quando estiver muito triste. Interessante, né? Então, assim, você sofreu um grande perigo, porque nessa sua carência e nessa além da carência que você vivia uma cobrança pela carência. Sim, verdade. Então você poderia ter tomado uma decisão, né,
totalmente diferente da que você tomou, né? Então, graças a Deus, que Deus lhe preservou, viu? Deus lhe preservou. Eu digo, foi Deus, realmente, porque a gente, querendo ou não, e eu sempre me questionava, Deus, e por que não deu certo? Sim. E Deus sempre permanecia em silêncio, Deus nunca me respondeu, porque Ele poderia muito bem se utilizar da vida de alguém, ou até mesmo ele responder as nossas orações, não, eu te livrei, mas Deus nunca me respondeu sobre isso. Bati em algumas portas e nunca dava certo, até o momento que deu. Até o momento, tenho certeza que foi Deus quem preparou. Mas é como eu disse, a gente corre um perigo muito grande, porque vem a pressão de a gente estar solteiro e sendo, querendo ou não, alguém importante no ministério, né? Porque a partir do momento em que você se torna um obreiro, você se torna um oficial da igreja, sim. Então todos vão olhar para você. Né? E tem aquela questão, aquelas cobranças. E se você for dirigir uma igreja e se um casal quiser pedir um aconselhamento, como é que você vai dar se você não tem experiência? Eu ficava me cobrando por isso. Disse, meu Deus, e quando vai chegar a minha vez? Quando é que vai chegar a minha hora? Né? Então esse foi o período que eu mais sofri na questão do meu ministério concernente ao ser obreiro, um obreiro solteiro. Sabe, você se acha uma pessoa improvável dentro de toda essa sua história, dentro de toda a circunstância que você passou. Você não vem de um berço evangélico, né? Não. Você não vem de um berço evangélico. Então, você se torna, no meu ponto de vista, um improvável, sim ou não? Sim. Uma pessoa improvável? Sim. Até eu sei de onde Deus me tirou. Né? Eu costumo sempre brincar, inclusive o pastor Felipe, ele sempre, quando estava à frente aqui do setor de número 10, que o Baixo América fazia parte, e quando ele pregava e falava sobre algo relacionado aos improváveis, ele sempre me citava como exemplo, citava ele como exemplo. Pastor, Deus nos tirou de um lamaçal, não só do pecado, né? Tirou da gente de lá do Porto Grande, aonde um povoado dentro de um outro povoado, praticamente, né? Onde a gente era acostumado, eu não porque eu tenho medo, mas onde o povo é acostumado a entrar no mangue para catar caranguejo. Isso. Né? E sobreviver disso, o senhor sabe muito bem. Uhum. Né? Então, eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou hoje. Para quem não sabe, hoje eu não sei, que eu acho que eu já esqueci, mas eu já fui algumas vezes com alguns amigos catar caranguejo. Eu nunca me permitia isso, porque eu tenho nunca medo. Foi, não? Eu tenho medo de caranguejo. Olha, eu fui. Só guardei morto, já fui. Cozinhado na panela, agora vivo longe de mim. Já fui, tomei mordida, né, de caranguejo. Né? Mordida de caranguejo. Mas eu sim me acho improvável. Se cortava também, viu, sabe? Porque Nas quando ostras, nas ostras também. Então eu vejo de onde Deus me tirou, da forma que me tirou. Mas sururu, camarão, você nunca pegou, não, tá? Ali onde você mora tem muito, né? Onde morava, né? E a sutinga, né? O sururu não cheguei a pegar, não, mas hoje. E camarão, sim. Que naquela região tem muito viveiro, né? De camarão. Né? Inclusive, hoje eu tô morando no Socorro, atualmente eu moro no Socorro, e do lado da minha casa tem um viveiro de camarão. Olha, rapaz, que bênção. Não é meu, mas a gente toma conta. Eita! E assim, pastor, de onde a gente saiu, eu tenho certeza que muitos olhavam, não vai sair nada dali. Isso. Né? E se o senhor for parar para observar, né, saíram pastores, e não foram poucos. Né? Nós temos hoje a honra de dizer que o nosso coordenador estadual saiu da cidade de Socorro, que posso dizer também, sem medo de errar, que foi alguém improvável também, que Deus também revelou em meio a uma geração corrompida, perversa. Aí Deus nos fez como luzeiros nesse mundo. Sim. Então, sim, eu me considero uma pessoa improvável. E ao ver o que Deus pastor fez na minha Emanuel vida, também, né? Pastor Emanuel, pastor Felipe, pastor Josivan. Meu Deus, tem muita gente. O senhor, e entre outros, né? E eu tenho certeza que entre outros que vão sair dali também ainda. Eu creio. Eu creio que Deus tem levantado uma juventude forte. Socorro é uma terra de improváveis. Improváveis, né? Sim. O Sábio, e fora do João Alves também, né? Do João Alves foi meu sogro, também saiu como pastor. Isso porque ainda, João né? Alves é Socorro, né? Meu sogro saiu também, pastor João Francisco, saiu aquele pastor que está em Japoatã, o pastor Tiago, né? Saiu o pastor Tiago, saiu mais pastores. Saiu, pastor Eliel também, né? Saiu de Socorro. Então, vários pastores saiu de lá. Ô, Sávio, mas dentro dessa sua caminhada no ministério, a gente já está quase encerrando aqui a nossa programação, mas eu queria fechar com chave de ouro. Dentro dessa sua caminhada cristã, qual foi o seu maior desafio? Quais foram os seus maiores desafios? Eu sei que
Você já tem quantos anos? 28. 28 anos. Eu sei que dentro desses 28 você deve ter tido muitos desafios, mas entre vários desafios que você teve, quais foram os seus maiores desafios na sua caminhada cristã? Você pode citar alguns aí que a gente... Pastor, eu lembro que na minha... Eu não vou falar juventude porque eu não sou velho, eu sou jovem. Querendo ou não, nós somos jovens. Mas eu gosto de lembrar sempre e passar esse testemunho, muitas das vezes, em alguns lugares que eu passo, que quando eu não era crente, ou melhor, quando eu estava afastado, eu gostava muito do período junino. Você dançava... Quadrilha. Como é? Como é que não sei o que é Leliô? Eu nem conheço. E eu lembro... Como é o nome da quadrilha que você fazia parte? Pastor, Diga, revele, sabe? Porque era quadrilha de colégio, era quadrilha de escola. E é brincando, viu, sabe? É brincando. É brincando, ele já ficou vermelho. Eu não tinha problema nenhum, não. Ele gosta, Jesus tirou ele, que ele gostava de dançar forró. E hoje ele só dança no espírito. Mas teve um processo muito grande para que Jesus viesse me tirar por completo. Porque eu lembro... Rinaldo gosta. Eu lembro que em um certo ano, lá no Alfredo Montes, lá em Socorro, sim. Eu já crente. Chegou o período junino. Miséria, que tentação isso. E aí a tentação foi essa, né? A quadrilha, disse, vamos, bora. Você vai organizar? Organizo. Ainda puxei mais 2 comigo, da igreja. E eu lembro que o meu coordenador, ele descobriu, né, que nós estávamos fazendo isso, e ele disse, olha, se você dançar, a gente afasta você do grupo. Eu disse, tá bom. Fui e dancei a quadrilha. Sim. Ele anunciou que eu estava fora. Eu não fiquei com raiva, porque eu sabia que eu estava fazendo Sim. aquilo e ia ter as consequências. Só que, ao mesmo tempo, pessoas ficaram, não, ele não podia ter feito isso, é ser muito radical, tal, mas ninguém sabe o quanto me ajudou isso. Uhum. E eu fiquei com raiva. Rapaz, tem gente que não é brincadeira, né? É engraçado. E a gente hoje se coloca no lugar do pastor, Sim, de um pastor, né? De um sacerdote na igreja. Mas a gente tá ali disciplinando a pessoa. Porque a disciplina não é pra matar ninguém. Sim. A disciplina é pra corrigir. É pra solidificar, pra restaurar. A disciplina não mata ninguém. Disciplina restaura, né? E quando você entende isso, você sai fortalecido da disciplina, né? Então, o que o seu coordenador quis fazer com você era trazer uma disciplina para você, uma correção. Na verdade, não era lhe matar, isso, era lhe corrigir. E aí vem pessoas, não era para ele fazer isso, né? Olha como, infelizmente, tem pessoas que deixam ser usadas, né? Pelo inimigo, né? E aí chega... E por que eu estou contando isso? Porque a gente também está aqui dentro de várias pessoas que podem também, né? Tá passando por uma situação como essa, né? Então... Eu sempre digo, cuidado com as vozes que você ouve. Cuidado com as vozes que você ouve. Ouça a voz de Deus, o direcionamento de Deus, da sua liderança e do seu pastor. Porque seu pastor, sua liderança, ele não quer o seu mal, ele quer o seu bem. Se ele está lhe disciplinando, lhe corrigindo, é porque ele quer bem. O pai, ele corrige o filho que ama. O filho que ama. E quando ele me anunciou a disciplina do grupo, eu entendi perfeitamente. Mas devido aos outros, cara, não, ele não podia ter feito isso, ia ser muito radical, eu não faria isso, aí eu me irritei. Sim. Aí, pronto, já estou disciplinado mesmo. Sim. Vou viajei para o interior do estado. E nesse dia foi um período junino, estava tendo uma festa, forró. Sim. Disse, eu vou. Mesmo crente, eu disse, eu vou. Aí eu lembro que eu fui para casa de meus parentes lá. Eu tinha que pagar para entrar, eu fui pegar o dinheiro, mas eu tinha ainda umas bombas que eu tinha comprado, uns busca-pé que a gente tinha comprado. Uhum. Vamos aqui soltar o restante do busca-pé e vamos para a festa. O que aconteceu? A gente foi brincar lá, né? Pular fogueira, tudo. Eu estava disciplinado mesmo, eu estava já com raiva da vida. Só que aí Deus me pegou nesse dia. Eita. Eu caí em uma vala e machuquei o meu joelho. Meu joelho ficou parecendo uma bola de futebol, pastor. Eita. Eu não conseguia andar de jeito nenhum. E ali para mim foi um ensinamento muito grande, porque Deus deu um alerta, né? Eu vejo como isso. Deus ele me alertou do abismo que eu iria entrar se eu desse continuidade com aquilo. É verdade. E aí eu voltei para casa, vim para Aracaju, vim para o hospital, tal, fiz os procedimentos que tinham que ser feitos, voltei para casa e aquilo ficou refletindo. E o meu coordenador veio falar comigo.
Ele disse, olha, quando você puder voltar para a igreja, puder caminhar, você sabe que lá em Socorro, Porto Grande, era aquela ladeira, Sim. não é onde é hoje. Quando você puder estar indo para a igreja, você pode voltar para o grupo. Eu disse, não, eu não quero voltar para o grupo agora. Eu preciso passar esse período para refletir mais. Sim. E ele me respondeu, e quando você se achar apto a voltar, você pede, a gente ingressa você no grupo novamente. E eu lembro que eu passei quase um ano. E muitos diziam, vai se desviar. Sim. Mas eu chegava no culto, sentava no fundo da igreja e continuava cultuando ao nome santo do Senhor. Isso foi o que fortaleceu você. E isso foi o que me fortaleceu. Então, como o Senhor disse, disciplina nunca serviu para matar ninguém. Sim. Pelo contrário, nos faz refletir. E hoje eu não quero nem saber de quadrilha. Eu não quero nem saber de quadrilha. Não quero nem bater o pé. Porque até hoje eu tenho consequências disso. Sim. Eu ainda sinto o meu joelho. E toda vez que eu sinto o meu joelho, eu lembro do que Deus fez. Rapaz, Deus deixou um espinho na carne. Deixou. Toda vez que você olhar, você lembrar do quanto Deus, Sim. né, é bom na sua vida, do quanto Deus tem algo na sua história. É isso aí, Sávio. Então, eu sei que você tinha muitas coisas, né, para poder falar, muitas. A gente vai ter muito tempo, né, para a gente poder falar. Verdade. É só o começo desse programa, é só o começo dessa programação. Nós já estamos chegando ao fim. Já está aqui 4h36, temos 6 minutos aí de atraso, mas nós já estamos finalizando, mas queremos, antes de finalizar, mandar um abraço aqui para os nossos irmãos, né, que estão nos assistindo. Temos mais de 30 pessoas aí que estão de forma simultânea assistindo essa programação. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram conosco até este momento. Tenho certeza que foi o começo de muitos programas que virão aí pela frente. Queremos louvar a Deus pela vida do presbítero André Wesley, uma bênção de Deus. Ele está dizendo, bênção de Deus, esta programação, saudações em Cristo Jesus. Deus abençoe o presbítero André Wesley. Coordenador do Ponto Novo. Isso, coordenador do Ponto Novo. Conheço de muitos anos, de muito tempo, desde lá de Maruim. Nosso irmão Mateus, lá coordenador do setor 2, está dizendo assim, vamos engajar este negócio aí. Esse projeto nasceu no coração de Deus para impactar essa geração. A juventude sempre tem se somado de forma unânime para o crescimento e bom andamento da obra de Deus. Presbítero Marcos está dizendo o seguinte, Deus abençoe esse programa como a todos os jovens e adolescentes da IADSE, #ligado no programa. Nosso irmão Holmes e Gesel, nossos cantores, né, bênção de Deus, parabéns pelo trabalho. Sabe, em falar em cantores, eu queria até de antemão comentar aqui algo, que é importante a gente falar isso, né, voltando sobre a questão do nosso congresso. Né? Então você que é cantor aqui da terra, você que louva, que tem um ministério de louvor. Então eu queria, né, já de antemão lançar, a gente vai lançar aqui essa semana também, os meninos da mídia estão aqui, já anota aí, viu, Giovanni, para a gente poder lançar isso também de forma oficial no Instagram, fazer um vídeo, né, então a gente vai lançar um trabalho muito importante, que foi até aquilo que você falou, né, antigamente nós tínhamos, né, esse trabalho na pandemia, e nós... Nos nossos congressos, nós damos oportunidades aos cantores, né? Então, você que é cantor, você pode estar entrando em contato conosco, né? Para poder dizer, olha, eu queria tanto cantar no congresso estadual, e a gente vai abrir espaço para você estar cantando no nosso congresso, né? Você está participando daquele momento de louvor. E será uma bênção também em nome de Jesus. Quem sabe o Holmes e Gesel também não esteja também lá, né? Sim, glória a Deus. Eles fazem parte, né, da banda, né? O Gesel faz parte, né? Da banda do IAD Jovem. Deus abençoe no nome de Jesus. Também Leni está mandando a paz do Senhor Jesus. Peço oração por minha saúde e família em nome de Jesus. Aproveitando essa mensagem da irmã Leni, eu quero falar a você, se você tem algum pedido de oração, né, para encerrar este programa aqui, né, a gente vai fazer uma oração final e nós queríamos que você colocasse aqui o seu pedido de oração e nós estaremos orando. E a oração crendo na vitória, né? Não é uma oração sem concordância. Nós vamos orar com concordância, crendo na sua vitória, no nome de Jesus. Tiago Alves de Castro. Esse irmão aqui, o pastor Tiago, ele é lá da Espanha, né? Eu tive o privilégio de ir lá na Espanha. O pastor Tiago está dizendo, a
Pai do Senhor Jesus, pastor Caio, Deus continue lhe abençoando e seu ministério. Pastor Tiago, um abraço a todos os nossos irmãos e amigos aí na Espanha, em Barcelona, em Tarragona, né, em Reus. Então, que você possa ser abençoado, alcançado também aí por esta graça, pastor Tiago, que Deus continue abençoando seu ministério e a igreja também aí na Espanha, Assembleia de Deus também na Espanha. Nosso irmão Emerson, presbítero Emerson Ferreira, é o nosso coordenador aqui dos adolescentes da nossa capital. Ele, juntamente com o presbítero Marcos, está mandando aqui um programa excelente. Parabéns. Também, irmão Gilderman dos Santos está dizendo bênçãos de Deus, maravilha. Irmã Rosilene está dizendo Deus abençoe, pastor da Caio. Colônia 13. Eu acho que ela está dizendo que é da Colônia 13. O irmão Gilderman, para quem não conhece, é meu sogro. É seu sogro, né? É, meu sogro. Eita, lá maravilha. De Amparo de São Francisco. Então manda um abraço pro povo de São Francisco. Um abraço, né, a todos ali de Amparo de São Francisco, em especial a minha família lá em Amparo de São Francisco, o irmão Gilderman, irmã Janicélia, Annelice, irmão Pedro, um forte abraço para vocês. Maravilha. Irmã Rosilene, lá da Colônia 13 também, queremos mandar um abraço ao pastor Marcos Santana e todos os irmãos lá da Colônia 13. Irmão Trindade Santos também está mandando aqui maravilha. Deus abençoe, irmão Trindade. Irmã Larissa está dizendo que está acompanhando também. Deus abençoe também a nossa irmã Larissa. Propriar também está aqui também assistindo, viu? Irmã Elisângela também está mandando, dizendo que está assistindo essa programação. Deus abençoe os nossos irmãos lá de Propriar, cidade maravilhosa, princesinha do Baixo São Francisco. Irmã Rosilene Maria, peço oração pela minha saúde e pela saúde de Josias. Valdeir também está mandando a paz do Senhor Jesus. Peço oração por mim e por diversas causas, causas que somente Deus pode agir e agirá. Orar também pela família dele, por diversos pedidos de oração que me solicitam. Deus os abençoe. Também o irmão Valdeir está dizendo oração por Daiane, para Jesus curar, e por Luiz Miguel, para Jesus fazer um milagre na saúde. Deus abençoe sempre, está mandando o nosso irmão Valdeir. Vamos, né, fazer nosso momento final, né, Sávio? Mais uma vez, né, vamos divulgar aqui para finalizar, mais uma vez, a nossa Bíblia, que é a Bíblia IAD Jovem. Se você puder mostrar aí, Edinaldo vai colocar a câmera, glória a Deus, para poder mostrar a nossa Bíblia IAD Jovem. Você pode estar adquirindo esta Bíblia aqui no Templo Sede ou ligando também para algum dos nossos números oficiais que está no nosso Instagram. Lá você solicita também a Bíblia, você pode estar comprando por apenas R$ 59,99, né? E R$ 59,99 você vai estar adquirindo a Bíblia versão IAD Jovem. Também a nossa camisa oficial do Congresso 2025 também já está se esgotando e você ainda tem a oportunidade de agora acessar no Instagram IAD Jovem Oficial, IAD Jovem Oficial, e você nos stories vai ver agora uma postagem que foi feita para venda das nossas camisas. Você pode ir lá direcionar o seu celular no link que nós colocamos e vai fazer você chegar até o nosso WhatsApp, onde você vai realizar o seu pedido da camisa oficial. Chamados para comunhão. O tema deste ano é Chamados para a Comunhão. Nós estamos vivendo o ano 2025, vivendo algo novo, né? E o chamado para a comunhão. E o congresso da nossa igreja está já chegando, né? Já chega dia 30 e 31, né? Próximo mês já, né? Isso. Só falta, vamos dizer aí, menos de 2 meses, né? Menos de 2 meses, 1 mês e meio, vamos dizer assim. 1 mês e meio para o nosso congresso, maior congresso de jovens e adolescentes do estado de Sergipe. Congresso IAD Jovem. Primeiro dia 30, vai estar o pastor Eliseu Rodrigues e a cantora Ana Clara. Primeiro dia vai ser na sede estadual da nossa igreja aqui no estado de Sergipe, Rua Bahia, 836. Os portões estarão abertos a partir das 17 horas. Não esqueça, a partir das 17 horas, os portões da igreja estarão abertos. No dia 31, vai estar o pastor Moisés Leopoldino e a cantora Kemily Santos, lá no SIC, Centro de Convenções. Os portões estarão abertos a partir das 15 horas, 3 horas da tarde. Você não pode perder esses 2 dias de festa, esses 2 dias de congresso, que será uma grande bênção para a glória do nosso Senhor, do nosso Deus. Eu creio, sabe, que muitas vidas serão alcançadas, muitas vidas serão impactadas. Você de Aracaju que conhece uma pessoa que está afastada, uma pessoa que ainda não serve ao Senhor, que não é do nosso mesmo credo, na nossa mesma
nossa mesma doutrina, você pode convidar esta pessoa, né? Ou então você pode falar que com o presbítero Sávio, com o presbítero Rafael, e você pode estar, né, falando com eles, eles vão lhe dar aí as instruções para você trazer esse amigo não crente. Eu creio, Sávio, são 300 vagas, eu creio que nós teremos 300 pessoas, em nome de Jesus, não crentes lá, e eu creio que muitas vidas. Esse é o intuito. A gente faz toda a estrutura, todo o projeto, né? A gente faz todo o trabalho para que esse congresso aconteça, mas o melhor presente que nós podemos receber dos céus é que vidas possam se render aos pés de Jesus, né? Que o maior milagre, que é o milagre da salvação, possa acontecer nesses 2 dias de grande festa para a glória do nosso Deus. Então, Sávio, eu queria que você encerrasse esse programa falando aí das nossas redes sociais, né? Falando da prévia do próximo episódio, né? Da nossa próxima programação. E antes de você, né, dar esse recado final das redes sociais, a prévia do próximo episódio, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela vida do nosso irmão Edinaldo, que está aqui também fazendo disso tudo acontecer. Deus abençoe nosso irmão Edinaldo, que é o líder aqui, que é o coordenador estadual da SECADES. Também Deus abençoe aqui os nossos irmãos ali de Propriar, que vieram junto comigo, o irmão Iago, o irmão Giovanni e o irmão Sami. E todos que nos acompanham, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Sávio, dê os recados finais e faça a oração aí final em nome de Jesus. Amém. Rapidinho, também que eu gostaria de agradecer também pela presença aqui através do nosso canal no YouTube, a minha esposa, Ana Clara. Se eu deixasse de agradecer ela... Dorme fora da cama. Dormo fora da cama. Deus me livre. Agradecer a família pela audiência, mas não agradecer a minha esposa que está no trabalho. E todos lá do trabalho estão assistindo, estão acompanhando, viu? Ela trabalha em uma clínica, ela fez questão de colocar lá, né, na televisão, lá, tudo bonitinho, os médicos. Então eu gostaria de agradecer, né, a audiência ali do trabalho de Ana Clara e dizer que eu te amo, meu amor, me perdoe, viu? Mas, olha, meus irmãos, nós temos o nosso Instagram oficial do IEAD Jovem, né, o IEAD Jovem Oficial. Lá no Instagram você pode acompanhar tudo o que acontece, né, aqui na capital, no interior do estado, também as informações sobre o nosso congresso, e como o pastor Caio já disse, se você acessar agora o nosso Instagram, você vai se deparar, né, com as postagens dos dias do nosso congresso, o nosso cartaz oficial, né, sobre as vendas da camisa, o link, né, para a compra das camisas. Lembrando, nós estamos já, né, finalizando o nosso link, nós estamos já nos últimos pedidos, então corre que ainda dá tempo. Nós temos um limite, né? As camisas são limitadas e no dia do congresso não vai estar acontecendo a venda, né? O nosso Instagram oficial está à disposição de você, jovem, né, que queira tirar qualquer dúvida. Nós temos uma equipe abençoada que está ali acompanhando vocês dia a dia, e o que precisarem, vocês podem, né, nos procurar e nós estaremos de prontidão para atendê-los. No nosso próximo programa, né, como os irmãos já sabem, todas as quintas, a partir das 15 horas, estamos aqui nesse mesmo canal, né, e teremos algo maravilhoso. Nós teremos uma programação vasta, recheada, né, teremos aqui, né, testemunhos impactantes. Você não pode ficar de fora. Curta, comente, ative o sininho aí no YouTube, né, do IADSE Oficial, e não deixe de compartilhar essa grande novidade. Hoje iniciamos este programa, né, o programa Jovens Fortes em Tempos de Crise, aonde estará aberto para vocês. Aqui nós teremos liberdade também de cultuarmos ao nome santo do Senhor e também trazemos testemunhos impactantes, né, onde abriremos espaço para você também, né, que gosta de adorar a Deus através do canto, através de um instrumento. Eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. E próxima semana estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário, neste mesmo canal, e eu tenho certeza que a presença de Deus ela vai ser muito, mas muito, mas muito real em nosso meio, como tem sido. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Sabe, eu também, antes de falar, eu queria lembrar os irmãos que nós temos também a nossa rádio também aqui. A rádio da Assembleia de Deus aqui no estado de Sergipe. Estamos ao vivo também pela nossa rádio, também da nossa igreja, que é radio.iadse.org.br, né? radio.iadse.org.br.
E lembrando que todos os programas que são feitos, são produzidos aqui pela Secretaria de Comunicação da nossa igreja, pela Assembleia de Deus aqui no estado de Sergipe, são transmitidos também pela rádio também da nossa igreja, a Rádio Web. Amém. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, queremos, ó Deus, nesse momento te agradecer por esta riquíssima oportunidade. Deus, muito obrigado, porque o Senhor disseste sim para as nossas vidas e aqui nos encontramos, ó Pai, reunidos neste momento, ó Deus, não só de descontração, mas um momento de aprendizado, ó Deus, onde podemos, Pai, ouvir a Tua palavra, os testemunhos que foram contados aqui, ó Pai, na tarde de hoje. Cremos que vidas sairão desta programação, tocadas pela Tua presença e transformadas pelo poder da Tua palavra. Deus, continua abençoando as nossas vidas, continua, ó Deus, abençoando aqueles que estão à frente, ó Pai, desta programação. Queremos Te apresentar cada pedido que foi feito e formulado aqui através desta live, ó Deus, através deste programa, através ali do YouTube, que o Senhor continue, ó Deus, com as Suas mãos estendidas para cada família, Deus, que o Senhor possa ouvir a petição dos Teus filhos que fizeram esses pedidos na tarde de hoje. Pai, queremos Te pedir que o Senhor venha nos conceder, Pai, um fim de tarde, início de noite abençoado na Tua presença. Essa é a nossa oração, que já fazemos Te agradecendo certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quinta-feira, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, que a bênção do Senhor, que a bênção da prosperidade, que a bênção da multiplicação, que a bênção da provisão de Deus possa estar sobre você, possa estar sobre o seu lar e possa estar sobre a sua família. E que o Espírito Santo possa te conduzir em todas as decisões da sua vida e que possa te conduzir em meio a tanta dificuldade que nós passamos, mas que possa te conduzir para caminhos extraordinários e abençoados. Para a glória de Deus, este programa foi uma bênção, né? Nós encerramos este programa com um momento muito feliz, né, de gratidão a Deus, e eu tenho certeza que próxima semana será mais abençoado. Amém. No nome de Jesus. Que você tenha um excelente final de semana, um final de semana de portas abertas, de milagres, e que você possa ter uma Páscoa também domingo muito abençoada, lembrando do real motivo, né, da celebração da Páscoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família.